Eu tinha 40 anos quando entendi que havia passado a última década escolhendo silêncio toda vez que precisava de voz. Não foi uma conclusão que apareceu de uma vez, numa noite de briga ou num momento dramático. Foi mais como aquela rachadura na parede que você ignora por meses, faz de conta que não viu, pinta por cima, até que um dia o reboco cai no meio da sala e você fica olhando para o estrago perguntando como não agiu antes, quando era pequena, quando ainda dava para consertar sem tanto barulho. Meu marido é um homem bom. Preciso dizer isso primeiro, porque se eu não digo, a história toda perde o sentido. Ele não é o tipo de homem que grita. Não é o tipo que humilha, que diminui na frente dos outros, que faz você sentir pequena de propósito. É o tipo que lembra, sem anotar em lugar nenhum, que o meu filme favorito é aquele italiano que eu mencionei uma vez, de passagem, numa conversa de 2 minutos, e que 3 meses depois aparece com o DVD e uma garrafa do vinho que eu disse que queria experimentar algum dia. É o tipo de homem que faz isso. Mas ele também é o tipo de homem que todo mês de julho, sem me perguntar, sem checar o que eu tinha planejado, sem sequer olhar para mim antes de confirmar, ligando para a mãe dele e dizia que a gente ia passar as férias na casa da praia deles. Assim, como quem informa o horário de um ônibus, como se o assunto já estivesse encerrado antes de começar. Quando a gente se casou, eu achei bonito o quanto ele valorizava a família. Achei que tinha encontrado uma pessoa com raízes, com lealdade, com aquela solidez que faz uma pessoa não desaparecer nas primeiras dificuldades. E de certa forma, eu não estava errada sobre isso. Ele realmente tem tudo isso. O problema é que com o tempo, eu fui entendendo que a família que ele protegia com tanto cuidado não era a que a gente estava construindo junto. Era a de antes. A de origem. A que existia antes de mim e que, na organização invisível que existe na cabeça de algumas pessoas, sempre vai ocupar um andar acima de tudo que veio depois. A gente tem 2 filhos, a mais velha tem 13 anos, o caçula tem 9. São crianças que eu amo com uma intensidade que às vezes me assusta, daquele jeito que só quem tem filho entende, aquela coisa que não cabe em explicação. E durante anos, todo mês de julho, eu fazia as malas deles, separava protetor solar, colocava o nome nos chinelos porque o caçula sempre perde chinelo, e a gente ia para a casa da praia dos sogros. Todos os anos, sem exceção, sem variação. A casa é bonita, preciso ser honesta sobre isso também. É uma casa grande, de frente para a praia, com uma varanda de madeira que fica linda no fim de tarde. A minha sogra recebe todo mundo com aquela hospitalidade que parece generosa, mas que tem um custo que só você sente, porque ela é daquele tipo de mulher que serve o café com um sorriso e, ao mesmo tempo, sem que ninguém ao redor perceba, diz uma coisa pequena, uma só, que fica dentro de você por dias. Uma vez eu fiz um bolo para o aniversário do meu sogro. Levei na viagem, fiz questão. Era a receita da minha avó, daquelas que levam tempo, que exigem cuidado. Minha sogra cortou uma fatia, provou devagar e disse com toda a delicadeza do mundo: "Nossa, que interessante. É um sabor bem diferente do que a gente está acostumado, né? Tem um gosto mais assim, de interior mesmo. Cada família tem seu jeito. Eu sou de uma cidade pequena no interior de Minas. Nasci lá, cresci lá, só vim para São Paulo depois dos 20 anos. Nunca tive vergonha disso. Mas naquela mesa, com aquela frase, de repente o interior da minha avó virou um defeito que ela estava sendo generosa em não mencionar com mais frequência. Eu ri. Disse que era uma receita antiga mesmo, que tinha muito carinho naquele bolo. Meu marido não ouviu a frase, estava do outro lado da varanda com o irmão dele. Mais tarde, quando contei, ele franziu a testa com aquela expressão de quem não quer acreditar. Você acha que ela quis dizer isso? Talvez você tenha interpretado. Você sabe como ela é, não tem maldade. Aprendi a não contar mais. Aprendi a engolir as frases dela no mesmo instante em que elas chegavam, antes que tivessem tempo de me machucar do jeito que queriam. Aprendi a sorrir do mesmo jeito que ela sorria, com aquela leveza de quem está muito acima de qualquer conflito. Aprendi a ser a nora que não dá trabalho, enquanto por dentro eu ia construindo uma distância que eu mesma não sabia que estava construindo. E todo julho a gente voltava, e eu fazia as malas, e eu separava o protetor solar.
E eu ficava sentada naquela varanda de madeira linda olhando para o horizonte, pensando nos meus pais que estavam a 500 quilômetros dali, numa cidade que os meus filhos conheciam cada vez menos, numa casa que eu não visitava há quase 2 anos. Minha mãe nunca reclamou. Esse é o tipo de pessoa que ela é. Nunca ligou dizendo que eu estava sumida, nunca fez aquela cobrança velada que algumas mães fazem sem perceber. Quando eu ligava, ela perguntava das crianças, me contava das flores do quintal, da vizinha que tinha feito cirurgia, do meu pai que estava aprendendo a usar o tablet que eu tinha mandado no Natal. Ela nunca me disse que sentiu falta da minha presença nas festas de família, nos aniversários, no domingo comum em que o cheiro da cozinha dela invadiria a casa inteira. Mas eu sabia. Existe um silêncio entre mãe e filha que diz mais do que qualquer frase. O dia em que tudo virou foi uma terça-feira de maio. As férias de julho ainda estavam a 2 meses de distância, mas meu marido chegou em casa naquela noite com aquele jeito de quem tem uma novidade boa, aquela animação leve que ele tem quando está satisfeito com alguma coisa. Enquanto colocava a bolsa em cima da cadeira da sala, me contou que tinha falado com a mãe dele durante o almoço e que tinham combinado que esse ano a gente ia chegar uma semana antes na casa da praia, porque o tio, que mora em Portugal, ia estar no Brasil. E seria uma oportunidade única de reunir todo mundo. Ele falou com a leveza de quem está anunciando uma boa notícia. Eu fiquei parada por uns 3 segundos. Esse ano não dá na segunda semana de julho, eu disse. O aniversário de casamento dos meus pais é dia 12, 40 anos. Minha mãe está organizando uma festa faz meses. Minha irmã está vindo do Paraná. Os primos que moram em Brasília confirmaram presença. Eu já tinha dito para eles que a gente ia estar lá. Ele piscou como se eu tivesse dito algo em outro idioma. Mas você não tinha me falado disso. Eu tinha sim. No começo do ano, quando sua mãe ainda não tinha confirmado as datas, você disse que a gente ia ver. Ele ficou em silêncio por um momento. E eu vi na expressão dele aquela operação mental que conheço de tanto tempo. Aquela em que ele está reorganizando os fatos de um jeito que faça sentido para a conclusão que ele já chegou. Não dá para ir num final de semana antes? Você comemora com eles e depois a gente vai para a praia dentro do prazo que minha mãe precisa. 40 anos de casamento, eu disse. Não é uma coisa que acontece toda semana. Ele suspirou. Não foi um suspiro de impaciência. Foi um suspiro de quem está achando a situação desnecessariamente complicada. Deixa eu ver com minha mãe se tem como mudar a data de chegada. A forma como ele disse, deixa eu ver com minha mãe, me disse tudo. Não era uma dúvida genuína, era uma educação de superfície. A conclusão já estava tomada antes da conversa começar. Eu respirei. Fundo, devagar, daquele jeito que você faz quando o que quer dizer não pode ser dito ainda, quando o momento não está certo, quando você precisa de tempo para entender o que está sentindo antes de abrir a boca. Tudo bem, eu disse. Ele me olhou com aquela surpresa rápida de quem esperava resistência. Sério? Sério, resolve com sua mãe. Ele ficou me observando por um momento, como se estivesse checando se havia algum subtexto, alguma armadilha. Quando viu que não ia vir mais nada, foi pegar água na cozinha. Eu fui dobrar a roupa que estava em cima da cama. Existe uma coisa que as pessoas que nunca estiveram nesse lugar não conseguem entender. Não é sobre a festa de aniversário, não é sobre os dias de julho. É sobre o que aquele momento representava, que era o mesmo que todos os momentos anteriores tinham representado, só que dessa vez com mais clareza, como quando você ajusta a lente de um binóculo e de repente o que estava borrado fica nítido demais para ignorar. Era o padrão. Era sempre o padrão. Era o feriado de novembro, que passou na churrascada da família dele, porque o cunhado tinha convidado todo mundo e seria estranho não aparecer, mesmo que a gente tivesse planejado uma viagem com os nossos filhos que os meninos esperavam, faz 2 meses. Era o domingo em que eu precisei ir sozinha ao médico porque ele tinha prometido ajudar o pai a montar um armário e não podia desmarcar. Era o Natal, em que a discussão sobre onde passar a data durava semanas e sempre terminava do mesmo jeito, porque na conta invisível que ele fazia, o peso da família dele era maior e ele nem percebia que estava fazendo essa conta. Eu nunca tinha verbalizado isso de um jeito que ele pudesse realmente ouvir.
Tentei algumas vezes, mas chegava sempre no ponto em que ele ficava defensivo e eu ficava cansada de me explicar, e a gente desviava sem resolver nada, e eu aprendi que era mais fácil ficar quieta do que chegar a lugar nenhum com muito barulho. Naquela noite, depois que os filhos dormiram, eu fui para a varanda. Tinha uma temperatura boa, daquelas noites de maio em São Paulo, em que o frio ainda não chegou, mas o calor já foi embora. Fiz um chá de camomila. Sentei na cadeira de palha que comprei numa feira e que meu marido achou que não combinava com nada, e fiquei olhando para o jardim pequeno que tenho do lado de fora. Não estava com raiva. Isso foi o que mais me surpreendeu. Eu esperava raiva e o que encontrei foi uma espécie de clareza fria, como aquela luz de manhã cedo que é honesta demais, que não deixa sombra em lugar nenhum, que mostra tudo exatamente como é. Eu tinha 40 anos. Tinha 2 filhos que cresciam rápido demais. Tinha uma mãe a 500 quilômetros que eu visitava cada vez menos. Tinha uma vida inteira de escolhas que eu tinha feito em torno da família do meu marido, enquanto a minha própria família ia ficando cada vez mais na periferia de tudo. E eu estava cansada, não do tipo de cansaço que some depois de uma boa noite de sono. Do tipo que você carrega nos ombros como se fosse uma estrutura permanente, aquele peso que já faz parte da postura, que você esqueceu que não é normal carregar. Fiquei ali por quase 1 hora. O chá esfriou. O jardim continuou quieto. E quando entrei de volta para casa, alguma coisa em mim tinha assentado num lugar diferente, mais firme, mais tranquilo, daquele jeito que acontece quando uma decisão que você estava adiando finalmente encontra o caminho para se tornar real. Na manhã seguinte, enquanto meu marido ainda dormia, eu liguei para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque, como sempre. A voz dela de manhã tem aquele calor específico de quem já está acordada faz tempo, que já tomou café, que já deu uma volta pelo quintal. Mãe, eu disse, eu vou estar no aniversário de vocês. Com as crianças. Se precisar ir sozinha, eu vou, mas eu vou estar lá. Ela ficou quieta por 1 segundo. Quando falou, a voz estava mais baixa do que antes. Eu já sei que você vai, minha filha. Eu nunca duvidei. Eu precisei fechar os olhos por um momento. Depois, já no carro a caminho do trabalho, liguei para minha irmã. Ela é 2 anos mais nova que eu, mora em Curitiba, tem aquela personalidade direta que às vezes me irrita e que no fundo eu invejo muito. Ela é o tipo de pessoa que fala o que precisa ser falado sem precisar de 3 semanas de preparação emocional. Quando terminei de contar, ela ficou quieta do jeito específico que ela fica quando está pesando as palavras antes de falar. Você vai ter essa conversa com ele dessa vez? Ela perguntou. De verdade, não a versão que para no meio. Vous o disse. E você sabe o que vai dizer? Eu sei, eu disse. Dessa vez eu sei. Ela não disse mais nada. Às vezes as irmãs que te conhecem de verdade entendem que o silêncio certo vale mais que qualquer conselho. O mês de junho passou com aquela velocidade específica dos meses em que você está esperando por alguma coisa. Meu marido voltou do assunto como se tivesse sido resolvido, como se meu tudo bem daquela noite de terça tivesse encerrado a questão. Às vezes eu o via planejando coisas em voz alta, mencionando que ia levar a prancha de surf, que o primo mais novo ia estar na casa da praia esse ano também, que talvez pescassem na quinta-feira de manhã se o tempo estivesse bom. Eu ouvia. Não interrompia. Estava esperando o momento certo, não porque estava com medo, mas porque tinha aprendido que certas conversas precisam de chão firme, de hora correta, de uma disposição que não é a de qualquer terça-feira qualquer. Na última semana de junho, num domingo à noite, depois que as crianças foram dormir e a casa ficou com aquele silêncio macio que eu gosto, eu disse para ele que precisava conversar. Ele desligou a televisão imediatamente. Esse é um detalhe que precisa ser dito. Ele sempre desliga a televisão quando eu digo que preciso conversar. Sempre. Nunca precisei pedir 2 vezes. Isso é uma das coisas que fazem dele um homem bom e que ao mesmo tempo tornavam tudo mais difícil, porque quando alguém tem qualidades reais e genuínas, você não pode usar a raiva como combustível. Você precisa usar a verdade. Sentamos na mesa da cozinha. Ele com o copo de água, eu com as mãos em volta de uma caneca de chá que eu nem tinha tomado ainda. Você se lembra do começo,
Quando a gente ainda namorava, eu comecei, e uma vez a gente foi visitar a minha família lá em Minas. Você disse pro meu pai que eu era a pessoa mais inteira que você tinha conhecido? Ele assentiu lentamente, com aquela expressão de carinho misturado com uma cautela que ele ainda não sabia onde colocar. Eu lembro. Eu nunca esqueci isso, eu disse. Não porque precisasse de elogio, mas porque era a primeira vez que alguém olhava para minha cidade, para minha família, para tudo que eu trouxe de lá comigo, e via algo que valia a pena. Minha sogra vê o interior de Minas como uma limitação. Você nunca disse isso, mas também nunca contradisse. E ele abriu a boca. Deixa eu terminar, eu pedi, com gentileza, mas com firmeza. Ele fechou a boca. Há 12 anos que as nossas férias de julho são na casa dos seus pais. Há 12 anos que os nossos filhos conhecem cada canto daquela praia e não sabem o nome do rio que passa a 100 metros da casa onde eu cresci. Há 12 anos que minha mãe organiza as festas de família, esperando que eu apareça e eu apareço quando dá, que é cada vez menos, porque quando dá é quando a agenda da família de vocês permite. O aniversário de 40 anos dos meus pais é daqui a 2 semanas. 40 anos. É uma coisa que acontece uma vez na vida de uma família. E você marcou a viagem para a praia de vocês na mesma semana sem me perguntar. Ele estava olhando para a mesa. Eu não disse isso com raiva, continuei. Estou dizendo porque preciso que você entenda o que esse gesto representa. Não foi só esse. Foi esse mais todos os outros. Foi o padrão inteiro. Quando você decide por mim sem me consultar, você está me dizendo, sem querer, onde eu fico na ordem de prioridade. E eu fiquei quieta por muito tempo achando que estava exagerando, sendo difícil, sendo aquela mulher do interior que não se adapta. Eu pausei por um segundo. Eu não estava exagerando, e eu não vou mais ficar quieta. O silêncio que seguiu durou o suficiente para eu ouvir a geladeira fazendo aquele barulho baixo de sempre, e um carro passando lá fora e a respiração do meu marido mudando de ritmo. Quando ele levantou os olhos, tinha uma expressão que eu não esperava. Não era defensividade. Era algo mais próximo de uma pessoa que acabou de ver alguma coisa que estava na frente dela o tempo todo e que, por algum motivo que ela mesma não consegue explicar, só chegou até os olhos agora. Eu nunca pensei sobre o padrão, ele disse, com essa palavra exata, padrão, como se estivesse repetindo para ver se entendeu direito. Eu sei que não pensou, eu disse. Não é uma acusação, mas precisa pensar agora. Ele ficou em silêncio de novo. O tipo de silêncio de quem está processando de verdade, não de quem está se preparando para rebater. Sua mãe, ele disse finalmente, os comentários que ela faz. Eu não disse nada, só esperei. Eu ouço às vezes, ele continuou, mais devagar, e eu não falo nada porque não quero criar confusão, porque sei que ela não tem maldade no fundo. Porque, ele parou. Porque é mais fácil não, eu completei, sem julgamento, só como fato. Ele fechou os olhos por um segundo. Eu entendo que é difícil, eu disse. Também não é fácil para mim, mas existe uma diferença entre difícil e impossível. Eu não estou pedindo que você corte sua família. Estou pedindo que você me veja como parte da equação, que minha família também apareça na conta, que você me consulte antes de decidir por nós dois. O que você precisa de mim? Ele perguntou. Simples assim, com essa voz de quem realmente quer saber. Eu tinha pensado nessa resposta. Tinha passado semanas formulando, descartando, reformulando, porque queria ser honesta sem ser uma lista de cobranças. Queria ser clara, sem parecer que estava negociando termos de um contrato. Eu preciso que as férias de julho desse ano sejam em Minas, com meus pais, com minha irmã, nos lugares que os meus filhos ainda não conhecem. Eu preciso que daqui para frente, quando você for confirmar qualquer plano da sua família que envolva a gente, você me pergunte antes, não depois, antes. E eu preciso que quando eu disser que alguma coisa da sua mãe me machucou, você não me diga que eu estou interpretando errado. Ele ficou olhando para a mesa outra vez. Eu disse esse tipo de coisa para você, ele falou, que você estava interpretando errado. Várias vezes eu confirmei. Ele respirou fundo pelo nariz, devagar. Me desculpa, ele disse. 2 palavras. Sem mas no final. Sem porém. Sem eu também faço isso. Sem não foi minha intenção. Só isso. Me desculpa.
Eu precisei pegar a caneca de chá para ter o que fazer com as mãos, porque a alternativa era chorar, e eu não queria chorar antes de terminar. Não foi uma conversa que resolveu tudo naquela noite. Eu sabia disso antes de sentar à mesa e aceitei, porque a vida real não funciona com resoluções instantâneas, e qualquer história que diga o contrário está mentindo para você. Mas foi a conversa que abriu uma porta que eu tinha deixado de tentar abrir faz tempo. Nas 2 semanas seguintes, houve uma coisa que aconteceu devagar, quase imperceptível, mas que eu notei porque estava prestando atenção de um jeito diferente. Meu marido começou a me perguntar, não de um jeito formal, não como se estivesse cumprindo uma tarefa. De um jeito natural, quase como se estivesse se lembrando de um hábito que tinha esquecido, minha cunhada mandou mensagem chamando para um almoço no sábado seguinte. Ele veio até onde eu estava. Disse que ela tinha chamado e perguntou se eu queria ir. Assim. Me perguntou. Eu disse que queria e fui. E foi um almoço tranquilo. Mas o que importa não é o almoço. O que importa é o antes que antes não existia. No fim de semana do aniversário dos meus pais, a gente foi para Minas. Os 2 carros cheios, o caçula dormindo na metade da estrada como ele sempre faz, a mais velha com o fone no ouvido, mas sorrindo de vez em quando para a janela, e eu no banco da frente olhando a paisagem mudar de paulistana para mineira, aquelas serras que eu reconheço de longe, aquele verde específico que não existe em outro lugar do mundo, pelo menos não do mesmo jeito. Quando a gente virou na rua da casa dos meus pais, minha mãe já estava na porta. Ela sempre sabe antes. Não sei como, mas ela sempre sabe. O caçula foi o primeiro a sair do carro, ainda meio sonolento, e correu até ela que nem ligou pro sonolento, e pegou ele no colo mesmo sendo grande demais para isso, e ele deixou porque a avó tem esse poder específico de fazer todo mundo virar criança de novo. Meu pai apareceu atrás dela com aquela expressão que ele tem quando está emocionado, mas não vai admitir, aquela de quem está olhando para o horizonte, quando na verdade está olhando para você. Meu marido desceu do carro, foi até ele, e os 2 se cumprimentaram com aquele abraço de homens que respeitam um ao outro, mais firme do que parece de fora. A festa foi no sábado à noite, no quintal que minha mãe decorou com aquelas luzes de varal que ela ama e com fotos dos 40 anos deles penduradas num fio entre 2 árvores. Tinha a lasanha de forno que ela faz em dias especiais, tinha o bolo que minha irmã encomendou numa confeitaria de lá, tinha os primos do interior, os tios de Brasília, a vizinha de sempre que é quase da família. Em algum momento da noite, minha filha mais velha foi até mim e disse: "Mãe, eu não sabia que a vovó era tão engraçada. Como assim você nunca trouxe a gente mais aqui?" Eu não soube o que responder. Fiquei olhando para ela por uns 3 segundos e depois disse que daqui para frente a gente ia vir mais vezes. Ela voltou correndo para perto dos primos como se eu tivesse dito a coisa mais óbvia do mundo. Tarde da noite, quando a festa já estava acabando e as crianças dormiam empilhadas no quarto que era meu quando criança, eu sentei na escada da frente com minha mãe. A noite em Minas, nessa época do ano, tem um frio bom, daquele que pede um casaco leve, e a gente ficou quietas por um tempo olhando para a rua que estava vazia. Ela pegou minha mão sem dizer nada. Eu não precisei morder o lábio para não chorar. Chorei mesmo, baixinho, daquele jeito que não faz barulho, mas que molha tudo, e ela deixou, ficou segurando minha mão, e a rua continuou vazia, e o frio continuou bom, e eu pensei em quantas noites eu passei me preparando para aguentar o que eu precisava aguentar, quando o que eu precisava de verdade estava a 500 quilômetros esperando sem cobrar. No dia seguinte, na manhã de domingo, enquanto meu pai tomava café com meu marido na varanda de fora, e a minha mãe ensinava minha filha a fazer o pão de queijo que ela faz desde antes de eu nascer, eu fui até o quintal e fiquei ali por uns 10 minutos sozinha, olhando para as plantas da minha mãe que ela conhece pelo nome como se fossem pessoas, ouvindo os passarinhos de lá que são diferentes dos de São Paulo, sentindo o cheiro de grama molhada que é um cheiro que existe só aqui. Pensei nos rituais que a gente cria sem perceber. No caso do vídeo que eu assisti uma vez sobre uma mulher que se preparava toda semana para sobreviver a um jantar. Eu não tinha ritual de jantar, mas tinha ritual de julho. Todo ano, no começo de junho, eu começava a me preparar. Escolhia as roupas certas, as que não provocariam comentário. Preparava respostas para perguntas que sabia que viriam.
Ensaiava como reagir sem reagir aos silêncios carregados. Passava o mês inteiro me armando para 15 dias que deveriam ser descanso. Quando percebi isso de fora, quando olhei para esse padrão com a distância que aquele quintal me deu, entendi que tinha chegado num lugar que eu não queria mais estar. Voltamos para São Paulo na segunda-feira. Nas semanas que se seguiram, as coisas foram mudando daquele jeito lento que é o único jeito verdadeiro de mudar. Meu marido ligou para a mãe dele e disse que nesse julho a gente não ia poder ficar a semana toda, que talvez fosse só um final de semana no fim do mês. Eu ouvi de longe da cozinha e não fui para a sala, nem comemorei, nem fiz questão de nada. Só continuei cortando o alho que estava cortando. Minha sogra não ligou para mim. Ligou para ele, evidentemente, e houve uma conversa que eu não ouvi, mas que percebo que aconteceu pelo jeito que ele ficou um pouco tenso por um dia e depois voltou ao normal. Aquilo foi a parte dela. Não era minha para resolver. Numa sexta à noite, minha sogra ligou durante o jantar, convidando a gente para uma confraternização no sábado seguinte, porque uma prima que mora fora estava de passagem. Meu marido olhou para mim com aquela expressão de quem ainda está aprendendo a fazer isso, uma expressão um pouco desajeitada, um pouco nova, mas genuína. O que você acha? Naquele sábado eu tinha planejado levar as crianças num parque, uma coisa pequena que a mais velha estava pedindo faz tempo. Eu disse isso, sem drama, só disse. Ele pensou por um segundo. Vou dizer que a gente não vai poder nesse sábado, ele disse. Vejo se tem outro dia da semana. Minha sogra não gostou. Eu soube porque na semana seguinte, quando a gente foi a um aniversário na família dele, ela ficou com aquele silêncio específico que ela usa quando está desapontada, mas não vai verbalizar, aquele silêncio que quer fazer você se sentir responsável por ele. Antes, aquele silêncio me consumia. Eu ia tentando preencher, puxando assunto, elogiando a comida, perguntando das plantas, fazendo tudo o que podia para transformar aquele gelo em algo mais respirável. Dessa vez, eu servi meu prato, sentei, conversei com quem quis conversar comigo e deixei o silêncio dela ser só dela, não era meu para carregar. Em algum momento da tarde, quando os homens foram para a sala e ficamos eu e ela na cozinha, ela se virou com um pano de prato na mão e disse daquele jeito dela que meu marido estava diferente ultimamente, mais fechado. Eu a olhei com calma. Não recuei. Eu acho que ele está mais presente em casa, eu disse. Mais nas coisas da gente. Talvez por isso pareça diferente daqui. Ela ficou me olhando por um tempo que foi longo o suficiente para eu sentir, mas não longo o suficiente para me fazer baixar o olhar. Depois voltou a dobrar o pano de prato como se nada tivesse sido dito. Não foi uma vitória com fogos. Não houve aplauso de ninguém, mas foi real, e foi minha, e ninguém me tirou. O que eu aprendi com tudo isso, com esses 12 anos, com aquela noite na varanda com o chá frio, com aquela conversa na mesa da cozinha, com aquele quintal de Minas que cheirava a grama molhada, é uma coisa que eu precisei de muito tempo para entender de verdade. Ninguém vai te incluir se você não mostrar que espera ser incluída. Não com agressividade, não com ultimatos que nascem da raiva acumulada, mas com aquela clareza tranquila de quem finalmente parou de fingir que tudo bem quando não está. Eu fiquei anos esperando que meu marido percebesse sozinho, esperando que em alguma manhã ele acordasse e visse o quanto eu tinha ficado pequena dentro da nossa vida, esperando que minha sogra, por conta própria, decidisse me ver de outra forma, mas as pessoas raramente mudam o que não precisam mudar. Enquanto eu ficava quieta, tudo ficava exatamente igual. Foi quando eu parei de ficar quieta que alguma coisa começou a se mover. Semana passada, meu marido chegou em casa com uma expressão que eu não soube ler de imediato. Colocou a bolsa na cadeira, veio até a cozinha onde eu estava e disse que tinha pesquisado sobre a cidade onde minha mãe nasceu, aquela cidade pequeníssima a uns 50 quilômetros da casa dos meus pais, onde existe uma cachoeira que eu visitei uma única vez na vida, com 9 anos, e que nunca saiu da memória. Ele disse que os nossos filhos nunca tinham ido, que seria bonito eles conhecerem, que queria planejar uma viagem só para isso, sem misturar com nada, sem encaixar em outra coisa, só para ir lá. Eu tive que olhar para o teto. Você está chorando? Ele perguntou, com aquela mistura de ternura e confusão que ele tem quando não entende direito a extensão do que fez. Não estou, eu menti. Ele riu baixinho e veio me dar um abraço,
daqueles abraços compridos, e eu fiquei ali com o rosto no ombro dele pensando em quantos anos eu esperei por algo tão simples quanto ser vista dentro da minha própria história. Não é sobre qual família é mais importante. Não é sobre contar dias nem pesar atenção. É sobre existir no casamento como alguém que também importa, que também tem raízes que merecem ser visitadas, que também tem uma mãe que faz pão de queijo na manhã de domingo e que os netos deveriam conhecer melhor. Toda mulher que está lendo isso e que reconhece algum pedaço dessa história em si mesma, você não está sendo difícil, você não está exagerando. O que você sente é real e você tem o direito de falar sobre isso. Não de um lugar de raiva que fermentou por anos, mas de um lugar de clareza, daquele lugar quieto e firme que existe em você e que sabe exatamente o quanto você vale. Aquela conversa que você está adiando, achando que não vai adiantar, achando que ele não vai ouvir, achando que você vai parecer aquela mulher que cria problema onde não existe, essa conversa precisa acontecer. Não porque garante que tudo vai mudar de uma vez, mas porque você merece ao menos ter tentado de verdade, com as cartas na mesa, com a voz inteira, sem se pequenar no meio da frase para não assustar ninguém. Eu passei 12 anos me tornando mais silenciosa para caber num espaço que não foi feito do meu tamanho, e só quando parei de me encolher é que o espaço começou a se abrir. 40 anos, uma terça-feira, um chá frio na varanda, um sorriso que não foi de educação. Às vezes é só isso que precisa. Não uma cena, não uma explosão, só uma decisão quieta de que você não vai mais agir como se você importasse menos, porque você importa tanto quanto qualquer outra pessoa nessa história. E quando você começa a agir como se soubesse disso, as pessoas que você ama também começam a aprender. Você já passou por alguma coisa assim? Me conta nos comentários. Pode ser uma frase, pode ser uma história inteira. Eu quero ouvir. Tem uma frase que fica depois de uma história assim: ninguém vai te incluir se você não mostrar que espera ser incluída. Não com raiva, não com cena, só com aquela clareza tranquila de quem parou de fingir que está tudo bem. Durante anos a gente aprende a caber, a diminuir a voz para não incomodar, a sorrir por educação, mas existe um lugar quieto e firme dentro de cada mulher que sabe exatamente o quanto ela vale. Quando a gente começa a falar desse lugar, sem pedir licença para existir, as pessoas que amam a gente também aprendem a enxergar. Um aviso carinhoso. Esta história foi criada e narrada por inteligência artificial, é totalmente fictícia e chega até você com o propósito de entreter e deixar uma pequena reflexão para a vida. Eu tinha 40 anos quando entendi que havia passado quase uma década planejando a minha vida em torno de uma pergunta que nunca me fizeram. Não foi uma descoberta dramática, não foi uma traição, não foi uma cena, não foi aquele momento de novela em que tudo desmorona de uma vez só. Foi mais parecido com aquele sapato que você usa todo dia e que vai apertando devagar, tão devagar que você nem sente. Até que um dia você tira e percebe que o seu pé estava machucado faz tempo e você só não tinha parado para olhar. O meu marido é um homem que eu amo. Preciso dizer isso antes de qualquer coisa, porque se eu não disser, a história vai parecer outra coisa. Ele não é o vilão. Nunca foi. Ele é o tipo de homem que acorda cedo no domingo para fazer o café antes de todo mundo, que lembra quando eu mencionei de passagem que queria experimentar aquele restaurante novo perto do trabalho e 3 semanas depois chega com a reserva feita, que pergunta como foi o meu dia de um jeito que parece que ele realmente quer saber. Ele é esse homem. Mas ele também é o homem que, durante 9 anos seguidos, planejou as nossas férias anuais sem me perguntar uma única vez o que eu queria. Quando a gente se casou, a primeira viagem aconteceu assim. Ele chegou um dia animado, disse que já tinha tudo organizado, que a gente ia passar os 15 dias na cidade onde a família dele mora, a 6 horas daqui, que a mãe dele estava tão feliz, que os irmãos iam todos se reunir, que seria lindo. Eu achei bonito. Achei que era um homem que valorizava as raízes, que sabia o que era família, que tinha aquele senso de pertencimento que eu admirava. Na época, a família dele ainda era nova para mim e eu genuinamente gostava daqueles encontros. Tinha curiosidade, tinha disposição.
O problema não foi aquela primeira viagem, o problema foi a segunda, e a terceira, e a quarta, e todas as que vieram depois, sempre iguais, sempre para o mesmo lugar, sempre decididas da mesma forma. Ele aparecia com os planos prontos, e eu, sem perceber o que estava acontecendo, ia encaixando a minha vida naquilo. Cancelava o curso de culinária que eu tinha me inscrito para julho. Avisava minha mãe que não ia conseguir estar no aniversário dela aquele ano. Deixava para outra hora o projeto que eu estava desenvolvendo. Deixava para outra hora a viagem que eu tinha comentado que sonhava em fazer. Deixava para outra hora tudo que era meu. E toda vez eu pensava, ano que vem a gente combina diferente. Todo ano eu pensava isso. A nossa filha tem 12 anos agora. O nosso filho tem 9. São duas crianças que eu amo com uma intensidade que ainda me surpreende, daquele jeito que só uma mãe entende, quando você olha para um filho e pensa que não é possível que uma coisa tão grande caiba dentro do peito. E durante anos, toda vez que chegava o mês de junho, eu via os dois ficarem animados com a viagem, com os primos que iam ver, com a avó que fazia bolo de fubá e deixava eles ficarem acordados até tarde. E eu ficava quieta com a minha pequena decepção particular, enrolada em silêncio dentro de mim, achando que era errado sentir o que eu sentia. Porque como você reclama de uma viagem em família? Como você diz que não quer ir sem parecer a mulher difícil, a que não se integra, a que coloca problema onde não tem? Eu não sabia. Então eu não dizia. A minha sogra é daquelas pessoas que tem uma habilidade específica para fazer você se sentir de fora, sem nunca dizer nada que possa ser usado contra ela. Ela é hospitaleira, ela serve, ela abraça, mas tem sempre um momento, um só por visita, em que ela diz alguma coisa que fica no ar. Uma vez olhou para minha filha e disse que ela estava muito na dela, que na família deles as crianças eram mais comunicativas. Outra vez perguntou, enquanto eu ajudava na cozinha, se eu não tinha pensado em trabalhar menos, que criança pequena precisava de mãe presente. Disse isso com um sorriso. Com aquele sorriso que transforma qualquer coisa numa observação inocente. O meu marido, quando eu tentei contar, disse que eu estava interpretando errado, que a mãe dele não tinha jeito de falar, mas o coração era bom, que eu precisava conhecê-la, melhor, que com o tempo eu ia entender. 9 anos. 9 anos e eu ainda estava esperando entender. Tinha um ritual que eu nunca contei para ninguém. Nos primeiros dias de junho, quando o assunto das férias começava a surgir nas conversas, eu abria o computador e ficava um tempo olhando fotos de lugares. Não para planejar nada, só para olhar. Praias que eu nunca tinha ido, cidades que eu tinha vontade de conhecer desde sempre, aquele vilarejo no interior que minha mãe sempre mencionava como o lugar mais bonito que ela tinha visto na vida. Eu olhava, salvava algumas fotos numa pasta que eu tinha chamado de Um Dia e fechava o computador. Era uma coisa que eu fazia sozinha, em silêncio, como quem guarda uma vontade que não tem espaço para existir em voz alta. Quando me dei conta do que eu estava fazendo, do quanto aquele ritual representava, alguma coisa ficou pesada dentro de mim de um jeito diferente. O dia que tudo começou a mudar foi uma terça-feira de abril. Um dia comum, sem nenhum sinal de que seria diferente dos outros. O meu marido chegou do trabalho, colocou a bolsa na cadeira da entrada, passou pela cozinha para pegar água e disse enquanto abria a geladeira, como se estivesse falando do tempo lá fora, que já tinha olhado os preços das passagens para junho e que esse ano ia ser melhor ir mais cedo, na segunda semana, para pegar os primos ainda em casa. Eu estava lavando as uvas na pia. Fiquei parada por um segundo. Esse ano a gente não tinha conversado sobre férias ainda. Eu sabia disso porque eu tinha me prometido que esse ano eu ia falar. Tinha passado semanas juntando coragem, escolhendo o momento certo, pensando em como ia dizer. E agora ele estava ali, me contando sobre passagens que ele já tinha olhado, para um destino que ele já tinha decidido, numa data que ele já tinha escolhido. Não foi uma pergunta, foi uma atualização. Eu coloquei as uvas na fruteira com cuidado, sequei as mãos no pano de prato, me virei para ele. E você já pensou em a gente ir a outro lugar esse ano? Eu perguntei. Ele olhou para mim com aquela expressão de quem não entendeu a pergunta. Outro lugar como? Minha mãe já está esperando. Os irmãos já confirmaram. Eu respirei. Sim, eu disse. Mas a gente não combinou isso ainda.
Ele franziu a testa levemente, daquele jeito de quem acha que existe um mal-entendido simples que vai se resolver em 2 minutos. A gente sempre vai em junho, ele disse. Você sabe disso. Eu sei, eu disse, mas eu gostaria de ter sido consultada. Ele ficou me olhando por um momento, claramente sem entender muito bem o que estava acontecendo. Depois sorriu daquele jeito que achava que encerrava o assunto. Deixa eu ver as passagens e a gente conversa, ele disse. E foi para o quarto trocar de roupa. Eu fiquei na cozinha. Por fora estava tudo igual. A fruteira com as uvas, o pano de prato dobrado na barra do fogão, o barulho da televisão que a minha filha estava assistindo na sala. Por dentro, alguma coisa que tinha estado dobrada por muito tempo estava se abrindo devagar, com aquela firmeza calma de quem não tem mais pressa, mas também não tem mais disposição para esperar. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eu fui para a varanda. Não estava com raiva. Estava com aquela clareza estranha que às vezes aparece quando você finalmente para de fugir de uma coisa e fica na frente dela de verdade. Fiquei olhando para o jardim por um tempo longo, com o chá esfriando na minha mão, e fui sendo honesta comigo mesma de um jeito que eu tinha evitado por muito tempo. Eu tinha deixado acontecer. Não por fraqueza, não por falta de personalidade, mas por aquele medo específico de parecer a mulher que coloca problema, que não sabe se integrar, que é difícil. E ao tentar não ser essa mulher, eu tinha me tornado outra coisa que também não era eu, alguém que não existia nas próprias decisões. No dia seguinte, liguei para minha irmã mais velha. Ela sempre foi a pessoa que me diz a verdade sem embrulhar. Quando eu estava namorando o meu marido, foi ela quem me disse que eu precisava ter conversas difíceis logo no começo, que o que você não fala vira regra. Eu não ouvi com a atenção que precisava. Na época, achei que ela estava sendo pessimista. Agora eu entendia exatamente o que ela tinha tentado me dizer. Falei tudo, não só sobre as férias, sobre os 9 anos, sobre a pasta um dia no computador, sobre os aniversários da minha mãe que eu tinha perdido, sobre as vezes que minha sogra tinha dito alguma coisa e eu tinha ficado quieta, sobre as vezes que eu tinha tentado falar com o meu marido e ele tinha dito que eu estava exagerando, sobre o cansaço que não era só emocional, era aquele cansaço de carregar uma coisa pesada por tempo demais sem poder pousar. A minha irmã ouviu tudo sem me interromper. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Você sabe o que precisa fazer, ela disse, e eu acho que você sabia faz tempo. A diferença agora é que você está pronta para fazer. Ela tinha razão. Eu estava com medo há anos. Medo de abalar o que a gente tinha construído. Medo de parecer egoísta. Medo de ser a esposa que não entende a importância da família, que coloca os próprios desejos acima de tudo. Mas existia uma versão do medo que, quando você olha para ela de frente e não desvia, começa a perder tamanho. Não some, mas fica menor que você. Naquele fim de semana, enquanto o meu marido levava as crianças para visitar a mãe dele, eu fiz uma coisa que eu não fazia sozinha há anos. Abri o computador, entrei num site de viagens e comprei 2 passagens, para mim e para a minha mãe. Para aquele vilarejo que ela sempre mencionava, que ficava a 5 horas daqui e que nenhuma das duas tinha visitado jamais. Uma semana em julho, um lugar que não era de ninguém antes de ser nosso. Quando finalizei a compra, fiquei olhando para a tela por um momento. Não senti culpa. Senti alguma coisa que eu tinha esquecido como era sentir. Uma leveza específica que vem quando você faz uma escolha que é genuinamente sua. Depois fechei o computador e fui fazer o almoço. Na segunda-feira, quando a rotina voltou, eu marquei uma conversa com o meu marido. Não uma briga, uma conversa. Disse que precisava que ele me ouvisse de verdade, sem ficar na defensiva, sem tentar resolver antes de entender. Ele concordou com uma expressão levemente tensa, sentou na mesa da cozinha depois do jantar e pela primeira vez em muito tempo colocou o celular virado para baixo antes de eu pedir. Eu não comecei pelas férias. Comecei pelo começo. Você se lembra, eu disse, que quando a gente estava namorando, você me disse uma vez que eu era a pessoa com quem você queria construir uma vida? Que não era só sobre estar junto, era sobre construir? Ele olhou para mim com uma expressão que misturava carinho e uma certa apreensão, de quem não sabe ainda para onde a conversa vai, mas já sente que é importante. Eu nunca esqueci isso,
Eu continuei. E eu amo o que a gente construiu. Amo você. Amo os nossos filhos. Mas eu preciso te dizer uma coisa que eu devia ter dito antes. E que eu não disse porque fui empurrando para depois achando que ia ficar mais fácil. E nunca ficou. Ele estava me olhando, quieto. Eu me sinto, faz tempo, como se eu fosse a segunda metade desta família. Não de um jeito declarado, não de um jeito que você fez de propósito. Mas nos últimos 9 anos, toda a decisão sobre onde a gente passa as nossas férias foi tomada sem que você me perguntasse o que eu queria. Não uma vez. E toda vez que eu tentei dizer alguma coisa, eu ouvi que estava exagerando, que era assim que a família funcionava, que a sua mãe não tinha intenção. E eu fui acreditando que o problema era meu, que eu era sensível demais, que eu não sabia me integrar. Ele abriu a boca. Eu levantei a mão com gentileza. Deixa eu terminar. Eu passei anos guardando fotos de lugares que eu queria conhecer numa pasta que eu chamei de Um Dia. Lugares que eu nunca sugeri porque eu sabia que as férias já estavam decididas antes de eu poder falar. E quando eu percebi o que aquela pasta representava, o que ela dizia sobre como eu tinha aprendido a ocupar espaço dentro do nosso casamento, eu entendi que alguma coisa precisava mudar. Fiz uma pausa. O relógio na parede da cozinha fazia aquele barulho de sempre. Lá fora, o vizinho estava chegando em casa, o portão rangeu uma vez. Eu não estou pedindo que você abandone a sua família, eu disse. Nunca quis isso, mas eu preciso que a minha família também exista nessa equação. Que a minha mãe também seja avó dos nossos filhos de um jeito que apareça nas nossas escolhas, não só no calendário. Eu preciso que quando a gente for planejar alguma coisa grande, você me pergunte antes de decidir. Só isso, que eu seja consultada, não informada. Ele estava olhando para a mesa, com aquela expressão específica de quem está ouvindo uma coisa que reconhece, que sabe que é verdade, mas que nunca tinha olhado dessa forma antes. E tem mais uma coisa, eu disse, sobre a sua mãe. Eu sei que ela não quer o meu mal, mas existem coisas que ela diz que me machucam, e quando eu tentei te falar sobre isso, eu ouvi que eu estava interpretando errado, e aprendi a ficar quieta. Mas ficar quieta não resolveu nada, só fez com que eu fosse carregando sozinha. Ele levantou os olhos para mim. Tinha uma expressão que eu não via nele há muito tempo. Não era raiva. Era aquele tipo de susto calmo de quem percebe, de repente, uma coisa que estava ali o tempo todo e que ele simplesmente não tinha olhado. Eu não sabia, ele disse. A voz estava diferente. Não era defesa. Era reconhecimento genuíno. Eu acreditei nele. E isso me surpreendeu. Porque havia muitos anos que quando ele dizia coisas assim eu ficava na dúvida. Mas dessa vez eu acreditei, porque ele estava dizendo não como quem quer encerrar o assunto, mas como quem está realmente processando. Eu sei que você não sabia, eu disse, porque eu nunca falei de um jeito que você pudesse ouvir de verdade. Eu falava pela metade, esperando que você completasse o resto. Ou eu falava com raiva, você ficava na defensiva, e a gente não chegava a lugar nenhum. Então eu estou falando diferente agora, com calma, porque é importante. Ele ficou em silêncio por um tempo. A mesa da cozinha estava entre nós, com a tábua de madeira que a gente ganhou de presente de casamento e que eu limpava todo dia sem pensar. Ele olhou para ela, depois para mim. Eu comprei passagens, eu disse, para mim e para a minha mãe, em julho, para aquela cidade que ela sempre quis visitar. Ele me olhou sem dizer nada por um momento. Eu quero que as crianças venham, eu disse. Mas se você precisar ir para a casa da sua mãe na mesma época, eu entendo. Esse ano vou estar lá com ou sem vocês. Não foi dito com agressividade. Foi dito com aquela firmeza tranquila de quem finalmente está ocupando o espaço que sempre foi seu. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinha aquela expressão de quem está tomando uma decisão em tempo real, ali, na frente de mim. Eu quero ir, ele disse, com vocês. Quero que os meninos conheçam a história da família da mãe deles também. Eu precisei piscar rápido algumas vezes, olhar para o lado por um instante. Ele percebeu. Você está chorando? Não estou. Eu menti, claramente com os olhos brilhando. Ele veio até mim, ficou parado na minha frente e eu vi naquele momento o homem que eu tinha escolhido lá no começo, por baixo de todos os anos de piloto automático, de obrigações cumpridas sem se perguntar o custo, de uma vida que foi virando hábito antes que a gente percebesse. Eu sinto muito, ele disse, por não ter perguntado, por ter achado que estava tudo bem só porque você não estava brigando.
Aprendi a não brigar, eu disse. Mas não estava bem. Ele ficou quieto. Depois, o que você precisa de mim daqui para frente? Essa pergunta simples, do jeito que foi feita, com aquela abertura genuína, era tudo o que eu tinha esperado ouvir por anos e nunca tinha soado exatamente assim. Preciso ser consultada, eu disse, antes que as decisões sejam tomadas. Preciso que quando eu disser que alguma coisa está me machucando, você não me diga que estou exagerando. E preciso que os meus planos tenham o mesmo peso que os seus. Ele assentiu. Não de um jeito automático, de um jeito de quem está guardando. A conversa não resolveu tudo naquela noite. As coisas reais não se resolvem em uma noite. Mas abriu uma porta que tinha ficado fechada por muito tempo, com aquela ferrugem de coisas não ditas acumuladas na dobradiça. Nas semanas seguintes, alguma coisa foi mudando de textura. Ele começou a me perguntar antes de confirmar presença em eventos da família dele. Na primeira vez pareceu estranho para os dois, como se a gente estivesse aprendendo de uma coreografia nova e ainda estivesse olhando para os próprios pés. Mas na segunda e na terceira vez já parecia mais natural. Parecia, estranhamente, mais adulto. Um sábado de maio, a mãe dele ligou pedindo que a gente fosse almoçar lá no domingo, porque tinha chegado uma parente de longe. A minha filha tinha uma apresentação na escola naquela tarde, uma coisa que ela estava ensaiando há 3 semanas e que estava esperando ansiosa. Eu não disse nada. Esperei. O meu marido me olhou. Eu sorri levemente. Você decide, eu disse. Mas a apresentação da sua filha é às 3. Ele olhou para a nossa filha que estava na sala decorando o texto, com o caderno na mão e aquela concentração de criança que ainda acredita que cada coisa que faz importa para os pais. Depois ligou para a mãe dele e disse que no domingo não ia dar, que tinha um compromisso com a filha. Eu ouvi essa frase do outro lado da cozinha e não fiz festa, não precisava. Mas alguma coisa que estava levemente torta voltou ao lugar com um clique silencioso. A minha sogra não gostou. Isso eu sabia que ia acontecer e eu tinha me preparado para isso. Na semana seguinte, estava mais quieta que o normal, com aquele silêncio que as pessoas usam quando querem que você sinta o peso da sua ausência, sem poder te acusar de nada diretamente. Mas quando ela estava quieta, eu também fiquei quieta. Não fui tentar preencher o espaço dela, não fui tentar me justificar, não fui tentar ser mais agradável para compensar. Servi o almoço, conversei com quem quis conversar comigo e deixei o silêncio dela pertencer só a ela. No fim da tarde, quando a gente estava arrumando as coisas para ir embora, ela se aproximou de mim na entrada da cozinha e disse, com aquela voz que ela usava para as coisas que não eram perguntas, mas soavam como perguntas, que a minha filha estava muito diferente ultimamente, muito na dela, que ela mal falou durante o almoço. Eu a olhei com calma. A minha filha estava com o celular porque eu deixei, eu disse. Ela tem 12 anos e estava entediada. Da próxima vez trago um jogo para elas brincarem juntas. Ela piscou levemente. Não era a resposta que ela esperava. Não era a mim que ela estava acostumada. Ela assentiu devagar, como alguém considerando uma resposta que não sabe muito bem onde colocar, e voltou para a sala sem dizer mais nada. Não foi uma grande vitória. Não houve música dramática, não houve aplauso, mas foi real e foi meu. Em julho, a gente foi. Os 4 mais a minha mãe, que ficou tão surpresa quando eu liguei, contando que ela ficou em silêncio por um momento inteiro antes de conseguir falar. Ela não sabia que eu tinha planejado aquilo. Não sabia que eu tinha comprado as passagens sozinha, que tinha reservado a pousada, que tinha pesquisado o que visitar, que tinha construído aquela viagem como se estivesse construindo de volta alguma coisa que eu tinha deixado guardada em pasta por muito tempo. No segundo dia, a gente foi ao mercado local, um daqueles mercados que funcionam desde sempre na Praça Central, com barracas de tecido e o cheiro de queijo e tempero no ar. A minha mãe estava na frente, conversando com uma senhora que vendia bordados, com aquela animação dela quando encontra alguém que tem histórias para contar. A minha filha estava do meu lado, segurando um saquinho de amendoim torrado que tinha comprado, olhando em volta com aquele olhar de criança que está guardando memória sem saber. Meu marido chegou por trás de mim, colocou a mão no meu ombro e disse baixinho que a minha mãe estava no elemento dela. Eu olhei para ela, estava mesmo.
Ela estava com aquela leveza que eu raramente via no dia a dia, a leveza de quem está num lugar que significa alguma coisa. Eu falei isso, eu disse, muitas vezes ao longo dos anos, que eu queria que ela conhecesse esse lugar. Ele ficou em silêncio por um momento. Eu sei, ele disse. Eu devia ter ouvido antes. Não disse isso para se punir. Disse como quem está reconhecendo uma coisa com cuidado. Na última tarde, eu sentei com a minha mãe na varanda da pousada, com o sol indo embora devagar e o som de criança brincando em algum quintal perto. Ela me segurou pela mão sem dizer nada por um tempo. Depois perguntou se eu estava bem, do jeito que mãe pergunta quando já sabe a resposta, mas quer ouvir da sua boca. Estou, eu disse. E era verdade. Ela apertou minha mão. Disse que tinha esperado muito por esse dia. Não pela viagem, por me ver com esse olhar. Eu precisei respirar fundo para não chorar na frente dela. Piscou muito rápido. Ela riu baixinho, porque ela sempre sabe. O que eu aprendi com tudo isso, com os 9 anos, com a pasta de fotos chamada Um Dia, com aquela conversa na cozinha e com aquele mercado no interior, é uma coisa simples que leva muito tempo para virar prática de verdade. Ninguém vai enxergar o que você precisa se você nunca mostrar que tem necessidades. Não com agressividade, não com o ultimato nascido da raiva, com aquela clareza calma de quem finalmente parou de se pequenizar para caber num espaço que não foi feito para ela. Eu fiquei esperando que o meu marido percebesse sozinho, que acordasse um dia e visse o quanto eu estava abrindo mão, o quanto eu estava dobrando os meus desejos para que os dele coubessem inteiros. Mas as pessoas não costumam perceber o que não precisam perceber. Enquanto tudo aparentemente seguia em ordem, seguia. Foi quando eu parei de manter a aparência de ordem que alguma coisa começou a se mover. Tem uma coisa que eu quero dizer para quem está lendo isso e se reconhece em alguma parte. Aquela viagem que você está sonhando faz anos e sempre acha que não é hora. Aquele destino que você salvou em pasta, em papel, no fundo da memória, achando que vai ficar para depois. Aquela conversa que você está adiando porque você não quer parecer difícil, porque você acha que não vai adiantar, porque você já tentou e não foi ouvida do jeito que precisava. Você não está exagerando. O que você sente é real e é válido e é seu. Pode ser que a conversa não vá bem na primeira tentativa. Pode ser que a outra pessoa fique na defensiva, que demore para entender, que o processo seja mais lento do que você quer. A vida real é assim, sem resolução limpa em 20 minutos. Mas você merece ter tentado de um jeito honesto, com as cartas na mesa, do lugar da clareza e não da raiva acumulada. Eu passei anos me tornando menor para ocupar menos espaço, achando que era isso que fazia uma relação funcionar, achando que ceder sempre era o mesmo que ser generosa. Não é. Ceder sempre sem ser consultada não é generosidade, é apagamento. E apagamento, por mais silencioso que seja, cobra um preço. Quando eu parei de me apagar, quando eu comecei a dizer o que precisava de um lugar de respeito próprio e não de raiva, o espaço começou a se abrir. Não foi mágico, não foi instantâneo, foi gradual, como todas as coisas reais, mas foi real. Hoje as férias a gente combina juntos. Às vezes é a cidade da família dele, às vezes é outro lugar que um de nós sugeriu. Às vezes, é os dois ao mesmo tempo, porque as crianças já são grandes o suficiente para entender que a família da mãe e a família do pai têm histórias igualmente importantes de serem conhecidas. Minha sogra ainda tem os momentos dela, e quando ela tem, eu não preencho mais, não me dobro, não fico tentando ser mais que eu sou para que ela goste mais de mim. Sou quem eu sou, com calma, com respeito, e sem pedir desculpa por existir do jeito que existo. A pasta no computador ainda existe, mas agora tem outro nome. Não é mais Um Dia, é Próxima Vez. 40 anos, uma terça-feira comum, uma fruteira de uvas na pia. Você me perguntou, dito com mais tranquilidade do que eu esperava ter. Às vezes é isso que muda tudo. Não uma cena, não uma crise, não uma ruptura. Só uma mulher que chegou num ponto em que não consegue mais agir como se ela importasse menos, porque ela entendeu, finalmente e de verdade, que ela importa tanto quanto qualquer outra pessoa nessa história.
E quando você começa a agir como se soubesse disso, as pessoas que você ama, inclusive aquelas que estavam no automático faz tempo, começam a aprender junto com você.